Formação geral, políticas públicas, organização, financiamento e avaliação da educação brasileira, referente à Prova Nacional Docente. Este é apenas um resumo fruto do meu estudo. As políticas públicas educacionais são ações do Estado para garantir o direito social à educação, com acesso universal e qualidade para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Elas devem ser inclusivas, equitativas e considerar o uso de tecnologias e melhoria da infraestrutura. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica, e seu uso exige fiscalização e controle social para combater desigualdades. A organização da educação ocorre por meio do Sistema Nacional de Educação, baseado no regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O Plano Nacional de Educação, PNE, estabelece metas e estratégias para melhorar a qualidade do ensino, e o SAEB é utilizado para avaliar e monitorar os resultados, permitindo intervenções quando necessário. Historicamente, a educação básica foi universalizada legalmente em 2013 e efetivada em 2016, com reformas como a ampliação do ensino fundamental para 9 anos e a busca por modelos mais atrativos para os jovens. No entanto, mudanças de governos transitórios, com mandatos de 4 anos, trazem instabilidade às políticas, que deveriam ser tratadas como prioridade de Estado e não apenas de governos específicos. Exemplo disso é que, no passado, governos como o de Vargas e o regime militar priorizaram instituições privadas, enquanto hoje prevalece o financiamento público das escolas. As políticas públicas são importantes para reduzir desigualdades e garantir direitos básicos, mas precisam ser contextualizadas para cada região, como no caso do transporte escolar, que deve se adaptar às diferentes realidades. Exemplo: transporte aquaviário na Amazônia ou rodoviário no Centro-Oeste. De acordo com DAI, políticas públicas são diretrizes do Estado, que incluem tanto ações quanto omissões, enquanto Land Health ressalta a importância de analisar quem se beneficia e qual impacto essas políticas geram. Segundo a tipologia de Theodore Lowy, as políticas podem ser distributivas, quando direcionam recursos a grupos específicos, como o Programa Nacional do Livro Didático, e redistributivas, quando promovem equidade social, como Bolsa Família com exigência de matrícula escolar, ou regulatórias, quando estabelecem normas e restrições, ou constitutivas, que definem os princípios estruturantes da sociedade. Em resumo, garantir acesso e qualidade é o núcleo das políticas educacionais brasileiras, o que exige financiamento adequado, planejamento colaborativo, avaliação constante e continuidade, independente das mudanças do governo. As políticas públicas educacionais são classificadas, segundo o Theodore, em 4 tipos. As políticas distributivas destinam recursos e benefícios a grupos específicos de forma ampla, buscando garantir educação de qualidade, principalmente aos mais vulneráveis. Exemplos incluem expansão de vagas em escolas públicas, transporte escolar, educação infantil e fundamental, gratuita e universal, e programas como Fundeb, Pronatec, PDDE, Bolsa Família, PED-6 e Proeja. Essas ações visam corrigir desigualdades e criar uma sociedade mais justa, oferecendo condições diferentes para que todos alcancem resultados equivalentes. As políticas redistributivas buscam reduzir desigualdades, transferindo recursos dos mais favorecidos para os menos favorecidos. Exemplos: Fundeb, ProUni, FIES.
ações afirmativas como lei de cotas e programas de apoio à educação no campo. Já as políticas regulatórias envolvem regras e normas obrigatórias para garantir qualidade, como a BNCC, a formação de professores, ENAD licenciatura, o IDEB, o SAEB e ações do CNE. Elas organizam o sistema de ensino e asseguram aprendizagens essenciais. Por fim, as políticas constitutivas definem princípios e estruturas que orientam a sociedade, como o direito à educação na Constituição Federal, a LDB, o Plano Nacional de Educação, PNE, e as políticas de valorização docente. Segundo Almeida et al. 2022, as políticas educacionais são políticas sociais redistributivas, fundamentais para reduzir desigualdades e garantir direitos básicos. A educação, sendo um direito social, exige ações estatais como PNLD, PNTE e PNAE para promover equidade. A diferença entre políticas públicas de governo e políticas públicas de Estado. As de governo têm curto prazo, mandatos de 4 anos, focam em soluções imediatas e podem mudar com a troca de governantes. Exemplo, escolas militarizadas, PPA, mas sua descontinuidade gera desperdício de recursos. Já as de Estado têm longo prazo, permanência e impacto duradouro, buscando interesse público e continuidade, como o PNE, sendo construídas por consenso e legislação, muitas vezes com parcerias intersetoriais. Segundo Santos, 2011, as políticas públicas educacionais se materializam em leis constitutivas e regulatórias, planejamento, financiamento, distributivas e redistributivas, e programas educacionais, representando o Estado em ação. Historicamente, o Estado brasileiro só passou a agir fortemente na educação recentemente. No Brasil, colônia e na Primeira República, prevaleceu um ensino elitista, reflexo de um Estado conservador e patrimonialista. Apenas na década de 1930, com o movimento dos pioneiros da educação, buscou-se fortalecer a educação pública para todos, com avanços na Constituição de 1934. Durante a ditadura militar, houve retrocesso e pouco questionamento. A retomada das transformações ocorreu com a Constituição de 1988, reforçando o direito à educação. Isso evidencia a necessidade de uma democracia madura e de políticas educacionais estruturais e permanentes para garantir igualdade de acesso e qualidade. As políticas educacionais no Brasil evoluíram de um modelo elitista e religioso para ações voltadas à universalização e qualidade do ensino. Durante o Brasil colônia, a Igreja Católica, com os jesuítas e o Ratio Studiorum, controlava a educação, focada na catequese indígena e na elite colonial, sem políticas públicas estatais. No Império, surgiram os primeiros movimentos estatais, como a Lei de 1827, escolas de primeiras letras, mas o ensino seguia restrito às elites e às capitais. Com a Primeira República, persistia um alto analfabetismo e ensino elitista. Críticas ao modelo tradicional geraram o movimento da Escola Nova e os pioneiros da educação, defendendo a escola política laica. A Revolução de 1930 e a criação do Ministério da Educação e Saúde marcaram maior presença estatal. O Manifesto dos Pioneiros influenciou a Constituição de 1934, que vinculou recursos públicos à educação. Nos anos de 1930, decretos como 19.850, criação do CNE, e 19.851, organização do ensino superior, estruturaram um sistema educacional. Com o Estado Novo, houve ruptura democrática. A educação tornou-se controlada pelo Estado, reprodutivista e alinhada ao regime. Nos anos de 1940 e 60, debates levaram à LDB de 1961, que apesar de avanços favoreceu a educação privada e manteve exclusões.
O primeiro PNE buscou metas educacionais, mas foi abandonado após o golpe de 1964. Durante a ditadura militar, reformas como as leis 5.540 de 68, ensino superior, e 5.692 de 71, ensino médio profissionalizante e 8 anos obrigatórios, priorizaram tecnicismo e mão de obra para a industrialização, enquanto investimentos em educação foram reduzidos e propostas críticas como as de Paulo Freire foram reprimidas. Nos anos de 1980, cresceu a pressão por redemocratização e melhoria da qualidade educacional. Educadores exigiam merenda, transporte, material didático, redução de alunos por sala, melhor infraestrutura, formação docente qualificada e valorização profissional, com plano de carreira. Também defendiam a democratização da gestão educacional, participação comunitária, descentralização, eleições diretas para dirigentes, financiamento exclusivo para a educação e ampliação da escolaridade obrigatória. Creche ao ensino médio, efetivada apenas em 2013 pela Lei 12.796. Esse movimento culminou na Constituição de 1988, que consolidou a educação como direito social e estabeleceu bases para a organização dos sistemas de ensino e para as políticas públicas atuais. A partir dos anos 2000, instrumentos como o Fundeb e novas diretrizes fortaleceram o financiamento e a ampliação do acesso, refletindo a transição histórica de um modelo excludente para um sistema voltado à inclusão e qualidade. O modelo de educação progressista foi implantado no fim da ditadura militar, propondo uma educação transformadora, contextualizada e significativa, garantindo acesso ao conhecimento para promover equidade social. Nesse cenário, surgiram debates sobre o Projeto Nacional de Educação e a elaboração da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, que instituiu as diretrizes gerais da educação e preparou o caminho para a LDB de 1996. Ela trouxe princípios como gestão democrática, valorização profissional e financiamento obrigatório. 18% da União e 25% dos estados, Distrito Federal e municípios. Nos anos de 1990, apesar das expectativas progressistas, o foco governamental foi a economia e a reforma administrativa, deixando a educação em segundo plano. Aprovou-se a LDB de 1996. Houve descentralização e municipalização do ensino, com fortalecimento dos sistemas municipais e estaduais. Criou-se o Fundef para financiar e valorizar o magistério do ensino fundamental e o Plano Nacional de Educação. Manteve foco nessa etapa sem atender plenamente outras. A educação passou a ser reconhecida como direito social e dever do Estado. Os sistemas de ensino são federal, estadual, distrital e municipal. Cada sistema tem rede pública, mantida por recursos governamentais, e rede privada. O federal abrange institutos e universidades federais, além de órgãos como MEC, FNDE, INEP e CNE, e supervisiona todas as instituições de ensino superior privadas. O estadual distrital mantém escolas de educação básica e, em alguns casos, universidades municipais antigas. Órgãos como SEDF e CEDF regulam. O municipal cuida da educação infantil e do ensino fundamental por meio do SME e CME, visando descentralização e qualidade social. A partir dos anos 2000, o foco passou de universalização para a qualidade, destacando-se políticas como ProUni, bolsas parciais ou integrais no ensino superior privadas, com incentivos fiscais. Reúne, 2007, expansão e redução da evasão em universidades federais. Fundeb, 2007, permanente desde 2020. Financiamento da educação básica com 70% destinados a salários docentes, além do PDE e PNE, de 2014, com 20 metas e 250 estratégias. Essas políticas ampliaram o acesso,
fortaleceram o ensino básico e superior, mas também receberam críticas sobre gestão de recursos e qualidade do ensino. O PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, foi lançado em 2007, no governo Lula, e com o ministro Fernando Haddad. Ele funciona como um programa guarda-chuva, regido pelo Decreto número 6.094, reunindo várias ações para reduzir desigualdades e melhorar o desempenho em todos os níveis: educação infantil, fundamental, médio e superior. Entre os programas ligados ao PDE estão o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante a alimentação saudável, incentiva a agricultura familiar e atende alunos da educação básica e integral. O PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que distribui livros didáticos, dicionários, materiais de leitura e de formação docente, organizado pelo FNDE. A educação profissional e tecnológica, que ampliou as vagas em escolas técnicas e criou programas como o Pronatec. E o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, executado pelo INEP, que faz avaliações a cada 2 anos, binuais, e gera o princípio indicador de qualidade. O IDEB, calculado pela nota do SAEB versus fluxo escolar. O SAEB também coleta dados por questionários e subsidia as políticas públicas de educação. A partir de 2020, surgiram novas políticas, como o Pé de Meia, que oferece até 9.200 como incentivo financeiro para estudantes do ensino médio permanecerem e concluírem os estudos. Mais professores voltados à valorização e formação docente, com ações como a Prova Nacional Docente, bolsas de incentivo e programas de formação, e o novo Fundeb, que se tornou permanente em 2021. O Fundeb é formado por impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, com complementação da União, e os recursos são usados apenas na educação básica pública, priorizando a valorização dos profissionais e a redução das desigualdades. Sua implementação é gradual até 2026, com revisões a cada 10 anos. O financiamento da educação é responsabilidade dos estados, Distrito Federal e municípios, com a participação da União. O Fundeb é essencial porque garante a redistribuição de recursos, beneficiando todas as etapas da educação básica. A União deve aplicar no mínimo 18% da receita de impostos, enquanto estados, Distrito Federal e municípios devem aplicar 25%. Quando um ente não atinge o valor mínimo por aluno, a União complementa, desde que haja melhoria da gestão e indicadores. Além disso, as despesas de MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, garantem que as instituições educacionais alcancem seus objetivos básicos. O dinheiro da educação só pode ser usado em ações ligadas diretamente ao ensino, chamadas de MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. O Fundeb, tornado constitucional em 2020, pela Emenda Constitucional 108 de 2020, é a principal política de financiamento. Ele prevê revisões a cada 10 anos e prioriza investimentos no Norte e Nordeste para reduzir desigualdades. As ações do MDE incluem remuneração e formação de professores, aquisição e manutenção de instalações e equipamentos, como ônibus e serviços de limpeza, pesquisas e levantamentos estatísticos, atividades meio da administração, bolsas de estudo quando não há vagas na rede pública, amortização de empréstimos, material didático e transporte escolar. A LDB acrescenta também atividades curriculares complementares, feiras, exposições, congressos e formação continuada de docentes. Já o que não é considerado MDE inclui pesquisas não ligadas ao ensino, subvenções assistenciais, esportivas ou culturais, formação de quadros para a administração pública, programas suplementares de saúde ou assistência, obras de infraestrutura fora da escola e profissionais em desvio de função. O Fundeb apresenta um avanço por garantir recursos permanentes e redistribuídos para a educação básica, mas exige um monitoramento constante, gestão eficiente e transparência, já que há risco de desvios. A LDB passou a reforçar a transparência dos dados de gestão escolar.
Na organização da educação brasileira, a legislação distingue a visão ampla, educação em qualquer lugar, da visão estreita, educação escolar em instituições próprias. A universalização do acesso garante a educação dos 4 aos 17 anos, conforme a LDB, artigo 4º. Pré-escola, 4 a 5 anos, 2 anos. Ensino fundamental, 6 a 14 anos, 9 anos. E ensino médio, 15 a 17 anos, 3 anos. A educação básica obrigatória tem 3 etapas: educação infantil, creche não obrigatória e pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Sua finalidade é o desenvolvimento integral dos estudantes, para que sejam cidadãos ativos e contribuam para a sociedade. Entre seus objetivos principais estão a alfabetização plena e a formação de leitores, combatendo o analfabetismo funcional. Cada sistema de ensino e cada instituição organizam-se para garantir aprendizagens, formar cidadãos e preparar os jovens para o mundo do trabalho. A organização da educação brasileira segue regras que garantem o funcionamento correto do trabalho pedagógico. A carga horária mínima é de 800 horas no ensino fundamental, 4 horas por dia, e 1.000 horas no ensino médio, 5 horas por dia, e no mínimo 200 dias letivos. O ensino integral exige ao menos 7 horas diárias. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, voltada ao desenvolvimento integral da criança até 5 anos, complementando a família e a comunidade. Divide-se em creche, 0 a 3 anos, gratuita e não obrigatória, e pré-escola, de 4 a 5 anos, gratuita e obrigatória. Suas regras incluem avaliação por acompanhamento, sem reprovação, 800 horas anuais, mínimo de 4 horas por dia, parcial ou 7 horas integral, frequência mínima de 60% e documentação de desenvolvimento para o ingresso no ensino fundamental. O ensino fundamental passou a ter 9 anos desde 2006, iniciando aos 6 anos de idade, sendo obrigatório e gratuito. Tem como objetivo domínio da leitura, escrita e cálculo, compreensão do ambiente natural, social, político e cultural, formação de atitudes e valores e fortalecimento de vínculos sociais. Pode ser organizado em ciclos ou séries com progressão continuada e é ministrado em língua portuguesa, salvo as exceções das línguas indígenas e libras. Pode incluir ensino à distância em situações emergenciais. O currículo deve conter conteúdos sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e os símbolos nacionais. O ensino médio, última etapa da educação básica, inicia aos 15 anos e termina aos 17, com duração mínima de 3 anos. Suas finalidades são aprofundar conhecimentos do ensino fundamental, preparar para o trabalho e a cidadania, formação ética, autonomia e pensamento crítico, além da compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos. O currículo é composto pela formação geral básica, mínimo de 2.400 horas, articulada pela BNCC, e pelos itinerários formativos, mínimo de 600 horas, que permitem um aprofundamento em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica e profissional. Essa organização faz parte do novíssimo ensino médio, de 2024. Após a educação básica, o estudante pode ingressar na educação superior, que inclui cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e extensão. Para atuar na educação básica, é exigida a licenciatura ou pedagogia. A educação superior no Brasil é formada por cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e extensão. A educação escolar divide-se em 2 níveis: educação básica, composta por educação infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental de 9 anos e ensino médio de 3 anos, e educação superior. Além disso, existem modalidades de ensino: EJA, EAD, educação profissional, educação do campo, educação escolar indígena e quilombola, educação especial e educação bilíngue de surdos. A organização da educação brasileira é feita em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. À União cabe elaborar o Plano Nacional de Educação, manter órgãos federais, prestar assistência técnica e financeira, estabelecer diretrizes curriculares, coletar dados via censos, realizar avaliações nacionais, SAEB, SNAES, normatizar graduação e pós-graduação,
além de autorizar e supervisionar cursos de educação superior. Aos estados, cabe organizar seus sistemas, articular-se com os municípios, ofertar ensino fundamental e médio, credenciar cursos e baixar normas complementares. Aos municípios, compete priorizar a educação infantil e ensino fundamental, organizar suas escolas, baixar normas complementares e assumir o transporte escolar. O Distrito Federal acumula funções de Estado e município. A avaliação educacional é essencial, contínua e sistemática, servindo como diagnóstico e apoio às políticas públicas. Existem três níveis principais: a avaliação das aprendizagens, em sala de aula feita pelo professor, diagnóstica, formativa e somativa, com instrumentos como prova, trabalho e autoavaliação. A avaliação institucional, da escola como um todo, pode ser interna, autoavaliativa ou externa, feita por órgãos reguladores. A avaliação em larga escala, padronizada em níveis municipais, estadual ou nacional, conduzida pelo poder público, com exemplos como SAEB, Enem, Saresp, gerando índices como IDEB. A avaliação deve sempre gerar intervenções pedagógicas, caso contrário, perde sua função. Junto com as políticas públicas, o financiamento e a organização da educação constituem um pilar para garantir qualidade, equidade e acesso no ensino brasileiro. Meu nome é Tamires, sou licenciada em Química, estou estudando para o PND e este conteúdo é meu resumo para a revisão.